Olá, bem-vindos ao curso de processamento de imagens do INPA. Vamos começar aqui falando do que a gente vai estudar essa semana. Então, essa semana nós vamos abordar, essencialmente, a parte mais avançada de representação e modelos matemáticos para a imagem. Nós vamos estudar as bases relacionadas com multiscala e vamos falar de wavelet, que são as melhores bases para modelos de imagem, e que nós vamos ver mais para frente aqui quando nós formos estudar as redes neurais de convolução, que as wavelets são as representações matemáticas que estão por trás das melhores redes para imagens. Então, eu vou passar aqui para a apresentação e dizendo que, junto com isso, vou retomar uma questão, na verdade, duas questões que nós discutimos na semana passada, na última aula, que é a localização em espaço e frequência e representação em espaços de escala ou espaços de aproximação. Então, vou entrar aqui na apresentação. Então, a gente vai discutir exatamente o que eu disse. A gente vai falar de localização em termos de espaço-frequência ou tempo-frequência, se for um sinal que está variando no tempo. Toda a teoria que eu vou falar aqui, na verdade, não vai ser para imagens, vai ser para sinais unidimensionais que a gente pode interpretar como um sinal que está variando ao longo do tempo, que é a maneira clássica que é estudado em processamento de sinais. Por exemplo, sinal de áudio. Mas a gente depois vai estender isso de dimensão 1 para dimensão 2 e aplicar isso para a imagem, porque, no fundo, nós queremos representar os modelos funcionais de imagem, onde a imagem é representada por uma função que toma valores num domínio, que é um subconjunto do plano, um retângulo U, por exemplo, e essa função vai ser a função de atributos que a gente vai representar, e a gente quer uma boa representação dada por uma base, como a gente discutiu nas 2 semanas anteriores. E nessa aula a gente vai ver que as bases ideais, que são realmente perfeitas, que conseguem representar todas as funções no espaço de funções de quadrado integrável, L2GR, 2, são exatamente as wavelets. E daí a gente vai ver que, na próxima aula, nós conseguimos discretizar wavelets contínuas e criar uma representação como a gente queria, que é uma representação que é exata, eficiente e localizada tanto no espaço quanto na frequência. Bom, então, o que eu vou falar na aula de hoje? Primeiro, eu vou começar discutindo a localização de uma base, dos elementos de uma base. E para estudar essa localização, nós vamos olhar o chamado plano tempo-frequência ou plano espaço-frequência. A gente vai ver que esse estudo está relacionado com analisar, por um lado, espaços de aproximação, representações em escalas diferentes, e que isso, a contrapartida disso, tem uma relação com os detalhes que a gente consegue representar em cada escala. Então, a gente vai ver que isso é a chave para criar uma boa representação. E aí, daí, o que a gente vai fazer é estudar a história dessa busca dos matemáticos por boas representações localizadas. Então, partindo da inspiração da transformada de Fourier, que a gente viu na semana passada, a gente vai ver a transformada de Fourier enjanelada, e essa transformada de Fourier enjanelada vai permitir a gente entender uma porção de coisas, mas vai chegar à conclusão que não é uma boa transformada, não leva a uma boa modelagem, uma boa representação, por várias razões que a gente vai explicar mais para frente. E aí a gente vai chegar finalmente na solução, que é exatamente as wavelets, e a gente vai falar das wavelets contínuas, e vai terminar a aula exatamente discutindo
como discretizar as wavelets para criar as bases de wavelets, que são os modelos matemáticos que a gente vai usar para a imagem, preferencialmente, que detecta detalhes, né, e tem boa localização em espaço e frequência. Então, a primeira coisa para a gente estudar aqui são as propriedades de localização de uma base. Então, a gente está supondo que a gente vai trabalhar com uma base unitária, né? Ou seja, a integral dela é igual a 1, né? E isso é importante para normalizar a representação, né? E aí, a segunda questão, né, uma vez que a gente tem uma base unitária, a gente vai olhar essa base, na verdade, não como uma função, mas, na verdade, olhar ela como uma distribuição de probabilidade, né? E aí, se a gente olha os elementos dessa base como distribuições de probabilidade, significa que a gente pode calcular a média e a variância, né, dessa distribuição, no sentido de probabilístico, né? E a importância disso qual é? Que isso vai permitir a gente fazer a localização dessa base, porque a média, essencialmente, é a referência da onde ela está localizada, em que ponto do domínio essa função, né, da base, o elemento da base está localizado, né? E, por outro lado, a variância vai dizer quão bem localizada está essa base, quer dizer, em torno dessa média, ela vai ter um espalhamento, uma dispersão, e o tamanho dessa dispersão vai estar associado com a precisão da localização que a gente tem, né? Então, essencialmente, para localizar, a gente vai olhar dessa maneira, né? Principalmente a variância, né? Porque a média é só a referência, né? Então, com isso, a gente quer, na realidade, localizar não só no espaço, quanto na frequência, né? E a gente vai ver que, olhando dessa maneira, quer dizer, se a gente pega uma base e olha a localização dessa maneira, quer dizer, significa que quando a gente está usando esses elementos da base, né, que é J, né, como uma base que a gente vai representar a função, né, os coeficientes da representação, esses FJ aqui, em relação à base, essencialmente o que eles vão fazer é capturar variações da nossa função, né, numa certa região do domínio, que corresponde exatamente a essa área onde a função está fazendo uma certa dispersão ali, em volta da média. Então, para cada ponto que a gente posiciona a base, a gente vai capturar variações da função nessa região aqui, né? Então, o coeficiente que a gente tem, esse coeficiente FJ, ele vai detectar essas variações locais, né? E vai permitir que a gente saiba o que está acontecendo com a função, né? Para cada elemento da base, né? Que vai dizer em que ponto do domínio tem aquele tipo de variação, né? E isso, se a gente lembrar que a gente discutiu na semana passada, né, corresponde essencialmente a fazer, quer dizer, fazer esse produto interno aqui, corresponde a fazer uma média ponderada, né, da função f com o elemento da base EJ, né? E isso, como a gente discutiu em relação, por exemplo, à base de Haar, né, corresponde a uma amostragem por área, né? Porque cada amostra aqui, a gente pode pensar como uma amostra generalizada que está fazendo, né, uma média ponderada e dando uma amostragem por área, né? E também, como a gente viu na semana passada, essa função ela pode se estender, né, para o infinito aqui, não ter suporte compacto, né? Mas a localização, exatamente caracterizando, né, como uma distribuição e pegando, né, a variância, né, a gente consegue delimitar essa área aqui. Um caso especial é quando a função tem suporte compacto, ou seja, ela é zero, né, a partir de uma certa região ali do domínio, né? Então, aí realmente nem precisaria de toda essa
conceituação que a gente está colocando, mas isso é importante para estudar o caso geral e todos os casos, e inclusive estudar assim, coisas que a gente não conseguia estudar somente com a função de Haar. Então, voltando ao que a gente falou na semana passada, né, o que a gente quer é ter boas representações, e aí a gente vai adotar um pressuposto que a gente quer estudar essas representações em escalas diferentes. Isso é uma coisa natural, eu vou falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, mas isso, se a gente pega o universo físico, né, no universo físico, as coisas têm escalas diferentes, né, inclusive escalas muito diferentes, né, eu já falei isso aqui, você pode pensar numa escala microscópica, né, numa escala humana, numa escala planetária, né, e então, assim, até os próprios dispositivos que a gente usa para fazer medidas e sensoriamento, né, eles são preparados para trabalhar com essas diferentes escalas que acontecem no universo físico, né? E, consequentemente, é natural adaptar os modelos matemáticos a detectar e entender essas escalas, e isso vai levar a boas representações que vai permitir a gente fazer computações eficientes, né, explorando realmente a informação que tem em cada escala, que são os detalhes, né? E a gente viu isso no final da aula passada, que exatamente são as bases de Haar, né, que dá uma representação, né, numa certa escala, que depende exatamente da função de Haar que a gente está escolhendo, né? A gente não partiu de uma função que é a função caixa, né, num intervalo unitário, né? E essa função caixa a gente pode pegar tamanhos diferentes aqui, né, com escalas diferentes, né? Então, para cada tamanho dessa função, vai ter uma base, vai ser uma família de funções, todas com o mesmo tamanho, que vão detectar as variações de uma função numa certa escala. E aqui a gente vê exatamente cada pedacinho aqui dessa representação da função na base, que é constante por partes, exatamente ela está pegando os detalhes da função, né, em cada ponto aqui, né? Então, assim, estudar a representação em escala é muito importante. Mas se você pega uma função, por exemplo, né, uma função contínua que, né, suave, que está fazendo assim, né, e representando essa base, isso é um espaço de aproximação, porque não é exatamente a função. Então, para cada escala, a gente vai ter um espaço de aproximação diferente. Então, uma coisa que é interessante, na verdade, é a gente começar a estudar isso, né, e ver o que significa, né, escolher uma escala e qual é a informação da função que isso dá, quer dizer, que são os detalhes, né? Então, como eu falei, a escala ela é relacionada com os detalhes da função, porque a gente está calculando a integral num certo pequeno intervalo ali, né, que são variações. Então, a gente pega o que tem de variação em cada parte da função, né, ao longo do domínio. E tem aquilo que a gente falou na semana passada, né, que na medida que a gente aumenta a escala, a gente necessariamente vai diminuir a quantidade de detalhes que a gente pode capturar, porque a gente está calculando uma média das variações da função dentro daquela região da base de escala, né? Então, ou seja, se a gente tem uma escala grosseira, né, a gente vai capturar menos detalhe, né? E se a gente tem uma escala fina, a gente vai capturar mais detalhes. Quer dizer, nota que tem uma relação inversa aí, né? Por outro lado, né, também é fato, né, que os detalhes são relacionados com a frequência, porque quando a função está fazendo variações, né, ela tem que oscilar, né? Então, essas oscilações traduzem por frequências. Se essas frequências são frequências altas, né, vai ter muito detalhe. Se são frequências baixas, vai ter pouco detalhe, né? Então, ou seja, né, quanto mais detalhes,
né, que a gente quer capturar, a gente vai ter que pegar frequências altas e trabalhar numa escala pequena, né? E se a gente vai trabalhar com frequências baixas, a gente vai pegar menos detalhes e vai trabalhar com uma escala grande, né? Então, isso, inclusive, está relacionado com o que a gente discutiu na semana passada, né? Em propriedades da transformada de Fourier e a relação entre o domínio espacial e o domínio espectral, né? Então, também é natural, né, segundo tudo isso que a gente viu aqui, que a informação sobre a escala, né, ela vai se traduzir, né, na capacidade de medir frequências, né? Então, isso são coisas que estão interrelacionadas, né? E aí a gente chega na situação que é o seguinte: nós precisamos de operadores para medir frequências, né? E de uma certa maneira a gente viu na semana passada, né, que a transformada de Fourier ela é isso, né? A transformada de Fourier ela é uma maneira de medir as frequências, né, que estão presentes numa certa função, né? Só que ela tem uma questão que ela é perfeitamente localizada em frequência, mas ela não tem nenhuma localização no espaço ou no tempo, né? Então, se a gente pega a transformada de Fourier, né, a gente consegue passar, né, do domínio espacial para o domínio espectral, aplicando a transformada de Fourier e aplicando a transformada de Fourier inversa, né? Então, nós queremos, né, um operador que seja desse tipo, mas que tenha localização conjunta no espaço e na frequência, né? E que a gente vai chamar aqui de operadores de frequência. Então, a gente quer chegar a possibilidades de operadores de frequência que vai dar essa detecção localizada, né, de informações da função, tanto no espaço quanto na frequência, de maneira conjunta, né? Então, como eu falei, a gente está procurando um operador de frequência que ele vai ter uma boa correlação, né, tanto no tempo quanto na frequência, né? E vai dar para a gente essa localização. Então, essencialmente, a gente está atrás de uma família de formas de onda, porque é a maneira da gente detectar frequências, mas que tem uma localização no espaço, né? E vai estar com uma localização conjunta nesse domínio que a gente vai estudar um pouco mais para frente, que é o chamado domínio tempo-frequência ou espaço-frequência, né? Então, o que a gente quer nesse operador de frequência são átomos, né? Esses átomos que eu estou representando aqui como φ de gama, né? Que essencialmente vai permitir a gente, se a gente faz, né, a transformação, né, como a transformada de Fourier da função com os elementos, né, desse operador, né, contínuo aqui, né, a gente está variando aqui, né, um operador continuamente aqui ao longo do tempo para dar essa informação no outro domínio, né? Então, a gente está atrás desse tipo de átomo tempo-frequência. Então, o que seria ele, né? A gente quer que ele tenha boa localização no tempo, no espaço e na frequência, né? Então, isso significa que a gente vai estudar a transformada, vamos dizer assim, direta e a transformada inversa, né? De fazer o operador, né, aplicado na nossa função, né, no domínio espacial e no domínio espectral. Quer dizer, então a gente vai ter aqui o operador como sendo um filtro, né, que está sendo aplicado na nossa função, né, no domínio espacial. Por outro lado, a gente vai estudar para localização em frequência, transformada de Fourier do nosso filtro, né, com a transformada de Fourier da função no domínio espectral, né? E a gente quer que, nesses dois casos, né, usar esse operador tenha boa localização, né? Então,
a localização dessa transformada conjunta, né, vai depender, né, da localização do nosso filtro, né, da função filtro do operador no domínio do espaço ou do tempo, né, e da localização da transformada de Fourier do nosso filtro no domínio da frequência. Né? Então, a gente tem que estudar isso, né? E aí a gente já viu, né? Quer dizer, pela aquela caracterização que a gente colocou no começo da aula, né? A gente vai ver isso, esse filtro, né? Como uma distribuição, né? Supor, né? Que é uma função unitária ali, né? Que a gente está querendo depois chegar em bases unitárias, isso simplifica tudo. E aí a gente vai olhar no domínio do tempo a média, né, e a variância dessa função, né? Então a média ela vai seguir e vai servir para a gente ir fazendo a convolução no domínio como um todo, né? E o que é importante aqui é realmente a variância, né, que vai dar exatamente essa localização. Aqui a média é a referência da localização e aqui é a quantidade da localização, né? O quanto bem localizado está, né? Então, isso no domínio do tempo, né? Mas a gente vai fazer a mesma coisa no domínio da frequência. Então, simplesmente para fazer isso no domínio da frequência, pegar a nossa transformação, né? Nosso operador, e fazer a transformação para o domínio espectral, para o domínio de frequência. E aí a gente vai olhar a média no domínio da frequência da nossa função, transformada de Fourier da função, e a variância, né, no domínio de frequência, né, da nossa função, da transformada de Fourier da nossa função. E aí, com isso, nós temos a localização tanto no espaço quanto na frequência. Mas a gente quer olhar isso de maneira conjunta. Então, esse aqui talvez seja o slide mais importante dessa aula, porque a gente vai falar exatamente da localização conjunta no tempo frequência ou no espaço frequência, né? Aqui, notem que eu estou falando para funções, né, de dimensão 1, né, no espaço, em princípio, L2 de R. Né? E aí, isso aí é um resultado muito forte da física e da matemática, né, que é o princípio da incerteza, né, de Heisenberg. Né? Então, o que o princípio da incerteza diz? O princípio da incerteza diz que não é possível localizar perfeitamente, né, ao mesmo tempo no espaço e na frequência. Né? Isso tem uma relação com a física. Se você for imaginar que você quer medir, né, algum fenômeno, né, essencialmente medir as variações desse fenômeno, né, para você poder medir essas variações, você precisa olhar durante um certo tempo, né? Porque se tem alguma coisa que está variando, oscilando, né, variando ao longo do tempo, oscilando, você tem que, para detectar essas oscilações, você tem que olhar durante um certo tempo, né? Então, esse tempo que você está olhando, ele vai te dar uma localização não tão precisa no tempo ou no espaço, porque o tempo que você está olhando tem variações ali, você detectou que tem variação, mas se você vai diminuindo quanto mais esse intervalo que você está olhando, você vai pegando frequências mais altas. Se você quiser pegar variações mais largas, frequências mais baixas, você tem que aumentar esse tempo que você está olhando o que está acontecendo com a função. Então, é uma relação que você aumenta de um lado, diminui do outro, né? Exatamente isso é o chamado princípio da incerteza. O princípio da incerteza diz que a variância, né, do nosso átomo, né, no domínio do tempo, multiplicada pela variância do nosso átomo no domínio da frequência, ela vai ser, no melhor dos casos, igual a 1/2, né, supondo todas aquelas condições que eu falei antes, e, em geral, vai ser maior do que 1/2, né, dependendo do tipo de função que a gente vai escolher. Por exemplo, eu falei, né, na aula passada que a gaussiana era a função melhor localizada conjuntamente no domínio do tempo e da frequência, então é a função que atinge esse limite aqui, né?
e outras funções vão ter outros valores aqui, né, maiores que 1/2. Né? E para a gente estudar isso, a gente vai olhar o comportamento dessas funções, né, nesse domínio conjunto que a gente está chamando de tempo-frequência ou espaço-frequência, que é importante entender que isso não é o plano euclidiano. Isso é um espaço, né, para estudar localização, né, no tempo-frequência. Né? Então, assim, é um espaço de distribuições. Né? Na verdade, é o espaço das distribuições de Wigner-Ville. Né? Então, exatamente a representação de uma certa função nesse espaço, né, dados os parâmetros que a gente tem, né, ela vai me dizer a localização, tanto no tempo quanto na frequência, mas numa certa região que é chamada a caixa de Heisenberg. Né? E a área dessa região aqui, que exatamente é o produto das variâncias, tem que ser maior ou igual que 1/2. Então, essa região não tem pontos. Eu não consigo botar um ponto aqui, porque se eu conseguisse localizar, tivesse o produto das variâncias poder ser arbitrariamente pequeno, eu poderia ter uma localização perfeita no tempo e na frequência. Mas como eu não tenho, eu tenho uma certa área aqui que tem que ter, no mínimo, esse tamanho 1/2. E nota que para determinadas funções, né, quer dizer, se eu vou diminuindo a variância aqui, eu tenho que aumentar a variância aqui para dar esse valor. Né? Então, por exemplo, essa caixa aqui, né, se eu diminuir aqui a variância, eu vou ter que aumentar aqui e vai ter a mesma área de 1/2. Né? Então, eu aumentei a localização no tempo e diminuí na frequência, ou vice-versa. Né? Então, isso aí foi um pouco que a gente viu na aula passada, né, da representação, né, tempo-frequência, da localização da base de Fourier e da base de Shannon. Né? A gente viu que a base de Fourier ela tem localização absolutamente precisa, né, na frequência, né? Mas não tem nenhuma localização no tempo, porque as funções não têm suporte compacto e se estendem infinitamente. Né? Por outro lado, a gente viu que a base de Shannon, né, ela tem localização perfeita, né, no tempo, né, ou no espaço, né, mas não tem nenhuma localização em frequência, porque exatamente você tem associado a amostragem, tem aquela base de deltas de Dirac, né, que tem um conteúdo arbitrário de frequência, essencialmente tem todas as frequências ali. Né? É uma distribuição, né, nesse sentido. Então, nota que aqui é aquele caso extremo, quer dizer, a gente diminuiu isso aqui o máximo possível e aumentou essa aqui o máximo possível. Por outro lado, a gente diminuiu aqui o máximo possível e aumentou aqui o máximo possível. Né? Então, isso está tudo de acordo com a teoria. Né? Mas a gente não quer esses casos extremos, a gente quer um compromisso, seja um compromisso que vai explorar da melhor maneira, né, o princípio da incerteza e essa localização conjunta. Né? Então, é isso que a gente está atrás, a gente vai continuar nessa perseguição. Né? E aí, como é que a gente pensa em fazer isso? Né? Então, os matemáticos, historicamente, pensando numa solução para isso, eles pensaram em usar a transformada de Fourier, mas explorar o fato de que a transformada de Fourier detecta muito bem frequências, mas ela não é localizada. Então, assim, então vamos localizar a transformada de Fourier. Então, o que significa localizar a transformada de Fourier? Seria, na verdade, enjanelar a transformada de Fourier. Quer dizer, em vez de fazer com que a transformada de Fourier atue sobre todo o domínio, fazer com que ela atue, né, em partes menores do domínio, numa certa escala. Né? Então, aí seria, na verdade, exatamente essa ideia, né, da transformada de Fourier enjanelada, é combinar espaços de escala com a transformada de Fourier. Porque a transformada de Fourier detecta frequências, né, mas não é localizada. Na hora que a gente põe o espaço de escala, a gente está localizando. Né?
Então, essencialmente, para fazer isso, nós vamos criar uma função de janela, né, que vai modular uma função senoidal, né, uma onda, né, senoidal. E aí, com isso, a gente tem, né, uma maneira de detectar frequências, porque dependendo da frequência, né, dessa onda senoidal, a gente vai detectar frequências, não, uma certa, um certo valor, né, numa certa região que a gente vai criar por esse enjanelamento, né? E aqui no exemplo, tipicamente, essa função de janela G, né, ela tipicamente é uma gaussiana. Então, a gente pega uma gaussiana e multiplica pela exponencial complexa, né, onda senoidal, e a gente tem, né, essa função enjanelada que vai detectar mais ou menos nessa região, centrada aqui com essa média, com essa dispersão, essas frequências que estão aqui. Então, se eu quero pegar frequências mais altas, eu vou pegar uma função que está oscilando mais aqui, uma senoidal que está oscilando mais, né? Então, nessa mesma região. Por outro lado, se eu quero detectar uma região mais fina, eu pego uma gaussiana com uma variância menor e aí tenho uma detecção mais fina. Então, isso aí é a ideia da transformada de Fourier enjanelada, né? E funciona mais ou menos como a transformada de Fourier, só que com a diferença que agora aqui a gente tem dois parâmetros, né? Tem esse parâmetro ômega, que é a frequência, a quantidade de oscilações que a onda senoidal está fazendo, né? E esse parâmetro U, né, que é exatamente o ponto onde a gente está aplicando a convolução aqui, né, o produto interno, para detectar que nesse ponto, em volta desse ponto U, vai ter uma certa frequência, né? Esse tamanho aqui vai depender da variância dessa gaussiana que a gente escolheu, tá ok? Então, isso é a transformada de Fourier enjanelada. E a gente pode exatamente definir, né, matematicamente o que é a transformada de Fourier enjanelada, seguindo exatamente o que eu falei. Quer dizer, eu tenho a transformada de Fourier aqui, né, que é multiplicar, pegar a integral da função, né, produto interno aqui, né, a integral da função com as exponenciais complexas, né, e aí eu vou acrescentar, né, nessa integral, né, a minha função de janela, essa função G, né, que é a gaussiana. E se eu juntar, né, isso aqui com isso aqui, eu posso dizer que o átomo tempo-frequência que eu estou trabalhando aqui é esse átomo GT ômega, né, que exatamente tem dois parâmetros, né, e aí quando eu faço, né, a minha transformada, aplico isso numa função f, né, eu vou ter o valor da transformada, né, em relação a esses dois parâmetros, t e ômega, que essencialmente é o produto interno da função com esses átomos, né, para cada ponto desses. Né? Isso é uma coisa contínua. Né? E isso é muito parecido com a transformada de Fourier, como eu falei, só que nós temos uma dimensão a mais. Quer dizer, nota que aqui nós estamos pegando uma função que é a função f de t, né? E convertendo nessa transformada que é s f de t ômega. Né? Então, quando a gente faz isso, né, quer dizer, a gente está criando uma mudança de domínio que não é como a transformada de Fourier. A transformada de Fourier a gente tinha uma isometria, né? Mudava do tempo ou do espaço para a frequência. Né? Aqui a gente está mudando do tempo ou do espaço para uma coisa conjunta, né? De tempo, frequência ou espaço, frequência localizada conjuntamente. Né? Então, a gente está aumentando a dimensionalidade da transformada. Essa transformada tem uma dimensionalidade maior do que a dimensionalidade do objeto ao qual ela está sendo aplicada, no caso, a função aqui, né, f. Né? Até
pensando na transformada de Fourier e pensando que essa transformada ela aumenta a dimensão, é natural supor que ela tem uma inversa, né? E a inversa seria exatamente inspirada no que a gente fez na transformada de Fourier inversa, quer dizer, seria pegar a transformada, né, o produto interno, e aplicar ao átomo, né? Só que aqui, nota que a gente tem uma integral dupla, né? Porque a gente tem que, na verdade, voltar do domínio de dimensão 2 para um domínio de dimensão 1, né? E, de fato, é assim que você define a inversa da transformada de Fourier enjanelada, né? E, como eu falei, quer dizer, porque tem essa redundância toda, né? Quer dizer, a gente consegue fazer essa inversão, né? E a gente poderia supor que, a partir daí, a gente poderia discretizar e ter uma decomposição ortonormal, né, da nossa função numa base especial de tempo frequência, né? Então, a questão aí é, vamos discretizar, como vamos discretizar, né? E aí seria a transformada de Fourier enjanelada, né, que a gente está vendo aqui, né? A gente pode ver, baseado em tudo que a gente falou aqui, que na hora que a gente escolhe, né, essa função g, quer dizer, escolhe uma certa gaussiana, né, com uma certa variância, isso aqui vai determinar, na realidade, a forma, né, dessas caixas de Heisenberg, né? Porque aqui a gente tem a variância na frequência, a variância no tempo, a gente sabe se a gente aumenta uma, vai diminuir a outra, e baseado nisso nós vamos ter essas caixas, né? Poderia ter desde um quadrado até vários retângulos aqui, né? E se a gente quer discretizar, a gente teria que pegar valores aqui, né? Aonde a gente vai amostrar, né? Tanto no tempo quanto na frequência, né? E pegar esses valores e supor que, se é uma boa amostragem e dar uma representação discreta, a gente vai conseguir reconstruir muito bem, né? Então, como é que você faz? Por exemplo, aqui a gente escolheu, né, um reticulado de discretização, que são esses pontos, né, no tempo e na frequência, né? E para cada ponto desses vai fazer, né, esse produto interno, né, que vai dar o valor, né, da nossa representação para esses pontos aqui, né, N e K, né, correspondendo a uma dimensão espacial e a dimensão espectral, né? E aí a ideia, assim, se a gente, a partir desses valores, conseguir reconstruir a nossa função exatamente, a gente tem uma representação que diz coisas sobre a nossa função, né? Tanto no tempo quanto na frequência, né? E, ao mesmo tempo, a gente consegue converter de um para o outro, né? Então, isso era o que todos os matemáticos esperavam, que ia ser muito fácil, dado essa redundância toda, né? Mas aí tem, assim, a matemática, ela às vezes traz umas surpresas para a gente, né? Então, os matemáticos ficaram assim, um pouco decepcionados num certo momento histórico, né? Porque a transformada de Fourier enjanelada, ela tem dois problemas. O problema mais sério é esse aqui, que ela não vai gerar boas bases ortonormais, né? E aí eu não vou explicar isso aqui na aula, mas tem um teorema super importante, que é esse teorema de Balian-Law, que ele diz que, essencialmente, se você faz uma discretização como essa que a gente discutiu aqui, né, óbvio que essa discretização foi muito bem calculada, porque você imagina assim, o tamanho dessas caixas e você quer cobrir o plano, né? Então, o espaçamento entre as amostras, né, tanto numa dimensão quanto a outra, né, é feito para não deixar nada, né, de fora, né? O grande problema aqui é que aqui a gente está representando, né,
a localização como essa caixa de Heisenberg, né? Mas, na verdade, a gente viu que esse espaço ele não é um espaço assim, comum, como a gente está acostumado a ver, né? Um espaço euclidiano. É um espaço de distribuições, e essas distribuições, essencialmente, elas vão dar o que seria, né, como se fosse uma densidade em volta de cada ponto desses, né? Então, você não consegue fazer assim, cobrir o plano como se fosse um ladrilhado, né? Você vai ter uma superposição entre as distribuições aqui, né? E você conseguir fazer com que essa superposição funcione, encaixe direitinho, né? É um negócio muito complicado, né? E tem problemas numéricos, né? Exatamente esse teorema de Bailly-Law, ele diz que você consegue ter uma representação discreta, né? Ele diz que você consegue reconstruir, mas essa reconstrução ela é intrinsecamente assim, instável numericamente, né? Ou seja, não funciona bem na prática, né? Pelos motivos que eu falei agora, assim, de uma maneira intuitiva, né? Então, assim, a gente fica com a primeira coisa que a gente queria, não vai conseguir. A segunda coisa que é um problema também, né, para a transformada de Fourier em janelada, é como eu falei, na hora que você escolhe uma determinada gaussiana com um certo parâmetro, né, de variância, né, nós temos uma janela fixa. E essa janela fixa vai me dar uma escala fixa, né? E isso é uma questão assim que limita o poder de representação, porque assim, para cada transformada a gente vai ter uma maneira de localizar conjuntamente no tempo e na frequência, né, baseado na escolha da gaussiana, né? E isso, assim, em princípio, né, para as coisas que a gente quer fazer, não é o ideal, né? Então tem um problema sério, que é esse segundo aqui, e tem um problema assim, operacional, né, em termos do uso, que é esse primeiro, né? Mas isso aqui é o good news, né? É o bad news, né? Mas a gente tem um good news, né? Então, se tentar olhar esse copo, né? Primeiro a gente olhou, ele está meio vazio, né? Tentar olhar o copo como meio cheio, né? A transformada de Fourier em janelada, primeiro, ela foi muito importante para entender como fazer as coisas, né? Entender os problemas que tem nesse tipo de abordagem. E segundo, se a gente pegar a transformada de Fourier, eu falei que a transformada de Fourier é uma ferramenta para detectar frequências, né? E a transformada de Fourier, obviamente, não dá uma base. A gente viu quando a gente discretiza a transformada de Fourier, a gente tem uma base, que é base da série de Fourier, né? Que também não pega o L2GR todo, mas aí, no caso, é uma boa base que tem representação para esse espaço de funções, subespaço de funções periódicas, né? Então, assim, olhando a teoria de Fourier, nós temos uma transformada, que é um detector de frequências, e tem uma boa representação, né? Aqui a gente não tem uma boa representação, mas a gente tem uma transformada, né? E se a gente for pensar, quer dizer, seria um detector de frequências localizadas, né? E isso ela funciona muito bem, né, se a gente olhar desse lado. Exatamente assim, a gente simplesmente usar a transformada de Fourier em janelada para entender o conteúdo de frequência de um sinal, né? Então, essencialmente, ela dá uma boa análise, né, no tempo e na frequência, mas a gente não tem uma base. E isso, na verdade, é muito usado, principalmente para áudio, né? Esse tipo de representação em processamento de áudio, né, de sinais de áudio, é chamada de escalograma, né? E é muito utilizado. E nota o seguinte, o tipo de precisão que a gente tem aqui, né? Esse exemplo aqui eu peguei um sinal que foi feito exatamente para mostrar isso. Então, esse sinal ele tem frequências que nessa parte aqui do domínio tem algumas frequências que são muito baixas e algumas frequências que são muito altas. Então, aqui dá para notar isso, porque
porque a gente pode ver aqui, você tem essa onda aqui, que tem uma frequência baixa, por outro lado, você tem essa onda fazendo assim, com uma frequência muito alta, que está oscilando em cima dela, e está somando os dois, né? Então, essas frequências baixas que estão aqui, né, elas vão crescendo linearmente até frequências arbitrariamente altas, até chegar aqui. Então, aqui ela está assim, né, fazendo assim, e aí ela vai crescendo, 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 e aqui fica uma coisa muito alta, né? Fiz um desenho meio feio, mas essencialmente é isso, quer dizer, esse sinal aqui, eu vou botar aqui em vermelho, aqui nesse pedacinho ela tem frequências muito baixas. E aqui tem frequências muito altas, né? E está crescendo linearmente aqui, né? E continuamente, né? Aí, por outro lado, esse mesmo sinal que a gente está somando frequências, a gente tem aqui frequências muito altas nesse ponto, né? Que está fazendo assim, e aí tem frequências bem baixas aqui, né? Fazendo assim. Né? Então, essas frequências altas aqui vão decrescer até frequências baixas nesse ponto, né, desse ponto até esse ponto, só que elas estão decrescendo de uma maneira não linear aqui, tá? E aí, nesse ponto aqui, né, em volta desse ponto, nós temos uma frequência muito baixa que a gente consegue ver aqui, fazendo assim, né? E em volta desse ponto nós temos uma frequência mais alta que está fazendo assim, que é somada a essas duas. Então, nessa região aqui, nessa região, a gente tem 3 frequências, aqui tem 3 frequências, e todo o resto a gente tem uma combinação de 2 frequências, uma alta e uma baixa, uma subindo e outra descendo. E, essencialmente, é isso que esse diagrama aqui está mostrando. Ele está mostrando, né, essas frequências com esse comportamento, essas frequências com esse comportamento, essa frequência aqui localizada e essa frequência localizada. Então, nota que a gente tem uma localização muito boa, e isso aqui, na verdade, é o que eu falei. Isso aqui é um espaço de distribuições. Então, aqui, né, aquela caixinha, né, de Heisenberg, ela corresponde a essa distribuição de Wigner-Ville aqui. E aqui é a mesma coisa aqui, assim. Tá ok? Então, a localização, ela é precisa nesse ponto, né, com a localização conjunta, né, no tempo e na frequência, porque aqui é um sinal de áudio, vamos dizer assim, né? E mais ainda, você consegue detectar o ponto onde essas 2 frequências aqui, elas se combinam e ficam na mesma frequência. Então, nesse pontinho aqui, você vê que só tem uma onda variando aqui, né? Que tem uma frequência bem precisa, que é exatamente essa aqui, né? Então, esse tipo de análise para, por exemplo, áudio, é uma coisa muito útil, né? E até para algumas coisas ligadas com imagem, nós poderíamos usar coisas relacionadas com isso, né? Mas, de fato, não é isso que a gente quer. O que a gente quer é o nosso objetivo desde o começo, né? Que é ter um modelo matemático de imagens, que esse modelo tenha boa localização conjunta no espaço e na frequência, e leve a gente a uma representação que é uma base ortonormal de qualquer imagem, né, representada por um modelo funcional no espaço de funções, né, de quadrado integrável, dimensão 2, né, o L2 de R2. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui no final, até o final da aula é seguir essa jornada, né, buscando uma boa base, né, que seja localizada no espaço e na frequência, né, e que permita a gente fazer a representação e a reconstrução de funções que são os modelos, né, matemáticos das nossas imagens. Né. Então, as boas bases que a gente está atrás são ou bases ortonormais ou bases bi-ortonormais, né, que vão permitir a gente representar a função, né, em diferentes escalas, né, ao mesmo tempo com uma localização no espaço e na frequência. Né. E aí, a abordagem que a gente vai seguir, porque primeiro a gente seguiu uma abordagem, né, de pegar a transformada de Fourier e pegar um detector de frequência e localizar. Agora a gente vai querer mudar um pouco a perspectiva
e concentrar, né, em espaço de aproximação e escalas, e aí pensar, em vez de trabalhar com uma única escala, a gente vai trabalhar com várias escalas ao mesmo tempo, né? E também, por outro lado, na hora que a gente for discretizar isso, a gente vai trabalhar com múltiplas resoluções, né? Então, a gente vai exatamente ter essa teoria, né, de multiscala, que eu vou falar na aula de hoje, e a teoria de multiresolução, que eu vou falar na aula de quinta-feira. Então, essencialmente, qual é a estratégia? Nossa estratégia é essa, de seguir os espaços de escala, né? A gente partiu da transformada de Fourier, teve alguns resultados, agora a gente vai voltar a nossa prancheta de projeto, né, back to the drawing board, e adotar essa estratégia de seguir os espaços de escala. Então, a primeira coisa aí é pensar no espaço de escala. O que é o espaço de escala? O espaço de escala é o espaço gerado por um operador de dilatação, né? O operador de dilatação, essencialmente, é isso aqui, né? Nós temos uma função qualquer, a gente vai dilatar essa função, né, de S, só que a gente quer manter a norma dessa função. Então, na medida que a gente multiplica ou divide, né, por S aqui, né, a gente está aumentando ou diminuindo, né, essa área, né, seria a variância da função aqui, né? Mas a gente quer que esse operador seja operador unitário, então a gente vai normalizar para a integral da função, né, norma da função, ter a mesma área, né? Então, a gente está aqui multiplicando por 1 sobre raiz de S. Então, aqui divide por S e multiplica por 1 sobre raiz de S. Então, essencialmente, o operador de dilatação é isso. Então, se a gente parte de uma função, né, que é essa aqui, né, quer dizer, aqui o S é igual a 1, né, e então isso aqui some e a gente tem uma função que é f de t, né? Aí, quando a gente aplica o operador de dilatação, né, com o S menor que 1, a gente está comprimindo aqui e está tendo uma escala mais fina. Quando o S é maior que 1, a gente está expandindo e aí tem uma escala mais grosseira, né? E esse S, né, que é o índice aqui, ele varia continuamente. Então, a gente vai aumentando e diminuindo isso continuamente. Então, esse é o operador de dilatação que vai gerar os espaços de escala. E para gerar um espaço de escala contínua, essencialmente é aplicar, né, esse operador, né, variando o S, né, continuamente, né, possivelmente de menos infinito a mais infinito, vamos dizer assim, né? Aí, quais são as propriedades desse operador de dilatação? A primeira que eu falei, quer dizer, ele preserva a norma, né? A segunda é que a gente vai ver, exatamente pelas propriedades que a gente viu e falou várias vezes até agora, quer dizer, que quando a gente faz a dilatação no domínio da frequência, né, a gente, na verdade, tem que multiplicar pelo recíproco, né? Quer dizer, então ali a gente dividia por S, a gente pega a transformada de Fourier da função, né, e vai multiplicar por S. Ali a gente multiplicava por 1 sobre S, aqui por 1 sobre raiz de S, aqui a gente vai multiplicar por raiz de S. Então, exatamente porque essa relação entre o domínio temporal ou espacial e o domínio espectral, né? Então, a gente tem a dilatação bem definida no domínio do tempo ou do espaço e o domínio da frequência. E isso mostra que está de acordo com o que a gente discutiu, né, do princípio da incerteza e a localização, né, em tempo-frequência, porque na hora que a gente tem um ganho, né, na localização no tempo, a gente tem uma perda em localização na frequência, né? Ou seja, se a escala aumenta de S, a frequência vai diminuir de 1 sobre S e vice-versa, né? Então, assim, esse operador, ele, de uma certa maneira, a importância dele, isso é importante vocês perceberem, quer dizer, ele tem uma coisa que a transformada, usando a transformada de Fourier enjanelada, não tinha, porque a transformada de Fourier enjanelada, a gente não tinha o controle dessa variação automática, porque nota que aqui,
né, esse operador, né, ele automaticamente faz aquela combinação, né? Quer dizer, se eu aumento aqui, né, eu vou ter que diminuir aqui, né? E vice-versa. Né? Então, isso mostra que ele está sintonizado com essa representação, né, em tempo-frequência. Né? E a gente vai aplicar esse operador de dilatação para construir o nosso átomo tempo-frequência, que são as wavelets. Né? Então, primeiro, a gente vai interpretar essa operação como uma operação de filtragem. Né? Então, a gente vai imaginar que nós temos um átomo de tempo-escala, né? Que é dado por aplicar o operador de dilatação numa certa função. Né? E aí, isso aí vai me gerar um filtro, né? Que esse filtro eu vou poder fazer a convolução da função, de uma função f, né? Com esse filtro, e isso vai me dar a filtragem, né? Que é exatamente estou representando aqui, né? A filtragem com essa função, né? Onde a gente aplicou o operador de dilatação nessa função do filtro. Né? Isso a gente vai filtrar qualquer função f dessa maneira. Né? Mas a gente não quer fazer isso como filtragem, a gente quer fazer isso como uma transformada. Então, para fazer isso, nós vamos criar a transformada de wavelet. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar o filtro numa outra função que é boa para a gente aplicar uma transformada. Essencialmente, aqui a gente está pegando o recíproco, né, o conjugado, né, para transformar a convolução num produto interno normal. Né? Essencialmente, aqui a gente tinha U menos T, aqui a gente tem T menos U. Né? Diferença sutil. Né? Então, o que vai ser essa transformada de wavelets com esse átomo, né, tempo-escala, que no caso aqui são as wavelets? Né? Essencialmente é isso. É o produto interno, né, da função com esse átomo que tem dois parâmetros também. Só que aqui agora a gente tem um parâmetro U, que corresponde à dimensão do tempo, ou à dimensão espacial, e temos um parâmetro S, que é a dimensão que corresponde à escala, né? Que a gente viu que está ligado com frequência, mas é diferente da frequência. Né? Então, essencialmente, isso é transformado de wavelet. Né? A transformada de wavelet funciona muito bem, mas você tem que provar que ela funciona muito bem, e principalmente que ela pode, na verdade, fazer o que a transformada de Fourier enjanelada não podia fazer, que é ter uma boa reconstrução a partir dela. Né? E aí, o estudo da teoria de wavelets em cima disso, né, ele chega nessa conclusão aqui, que uma função, para ser uma boa wavelet, ela tem que obedecer essa condição de admissibilidade. Né? Então, o que significa isso? Significa que, primeiro, ela tem que ter um decaimento em frequência. Né? Então, ou seja, né, a integral do quadrado da transformada de Fourier dividido pelo parâmetro aqui, né, quer dizer, tem que ser menor que menos infinito, ela não pode explodir. Então, isso aí significa que, à medida que o U está indo para mais ou para menos infinito, né, isso aqui vai ter que ir para zero, né, porque senão a integral aqui seria igual a infinito. Né? Então, ela tem que ter um bom decaimento, né, em frequência. Né? A segunda coisa é que a consequência desse decaimento é que ela vai ter que ter média zero. Né? Então, para ter média zero, ela vai ter que oscilar. Né? Então, na frequência zero, que é a média da função, né, o valor da transformada de Fourier, né, tem que ser zero. E isso implica que a média zero, a integral da função, né, na reta toda, né, vai ser zero. Então, para a integral ser zero, ela tem que oscilar, porque uma parte tem que cancelar com a outra. Né? Essa parte que é positiva vai ter que cancelar com essa parte que é negativa, e assim por diante.
Então, significa que ela vai ser uma onda, porque ela está oscilando, né? E vai ser uma onda localizada, porque ela tem esse decaimento, né? E daí que vem o nome, wavelets, né? Ondas pequenas, né? E, de fato, essa condição é a condição fundamental para a gente garantir a inversibilidade. Então, a inversa da transformada de Fourier ela é muito bem definida, né? E, essencialmente, o que a gente faz é a gente vai aplicar aquela integral dupla, né? No produto interno, né? Aqui, né? E aplicar isso com o próprio átomo, né? Como a gente fez para a transformada de Fourier em janelada, né, de maneira semelhante, né? Mas essa multiplicação por 1 sobre C, né, vai garantir que você tem a inversa bem definida e uma boa reconstrução, né? Então, a wavelet dá o que a gente queria, né? A gente tem, né, uma decomposição da função, né, baseada em átomos de tempo escala ou espaço escala, né? Ela também transforma uma função que é de dimensão 1, né, numa representação que é de dimensão 2, né? Aqui, né? Então, f de t, vou transformar em w f de us, né? Então, ela tem uma grande redundância, né? E, com isso, a gente vai conseguir fazer uma boa discretização, porque as propriedades numéricas, né, da transformada de wavelets não têm os problemas que a transformada de Fourier em janelada tinha. E a gente vai ver que a gente vai conseguir fazer excelentes discretizações. A gente vai ver isso na próxima aula. E a gente vai encontrar uma grande variedade de bases, né, tanto ortonormais quanto biortonormais. E isso vai ser o modelo matemático que a gente vai usar de funções, né? Aí, para terminar, eu queria dar um exemplo prático disso, né? O que é uma wavelet e como que essa condição de admissibilidade vai se manifestar para a gente criar essas pequenas ondas, né? Então, o que a gente vai fazer, eu vou dar exemplo da uma wavelet que é simples e clássica e tem uma interpretação muito intuitiva de como é que a gente está detectando variações e detalhes de maneira localizada. Essencialmente, a gente vai definir a chamada wavelet sombreiro, né? Que é aquele chapéu mexicano, né? Então, o que a gente vai fazer para definir o wavelet sombreiro? A gente vai pegar uma função de escala, que é, no caso aqui, essa função φ, que é a gaussiana, né? E a gente vai definir, a partir dela, uma função que é uma wavelet, que é essa função psi, que é a segunda derivada da gaussiana, né? Então, a gente vai pegar a gaussiana e calcular a segunda derivada, né? E vai... nota que aqui a gente está aplicando, né, aquelas transformações todas que a gente falou, né? E aí, o que a gente vai ter, né? Você tem essa função, né? Que ela aqui, essa função, a gaussiana, não é um átomo de tempo de escala admissível, porque, primeiro, ela não está oscilando, e, segundo, a integral dela não é igual a zero, né? Agora, a segunda derivada ela está oscilando, né? E a integral vai dar zero, porque tem essa parte negativa, compensando essa parte positiva, né? Então, a gente pode pensar nessa wavelet como sendo uma derivada borrada, suavizada, porque a gente sabe que a gaussiana é um filtro de passa baixa que faz um certo borramento, uma suavização na função, né? Se a gente quer pegar detalhes infinitesimais, variações infinitesimais, a gente captura com a derivada, mas é uma coisa que não dá para trabalhar com representação, porque é infinitesimal. Se a gente quer trabalhar com escalas diferentes, a gente vai fazer borramentos de tamanho diferentes, né? E aí a gente vai detectar variações, né, que estão associadas com a derivada, né?
relacionado com o borramento, que está relacionado com a escala, né? Então, tudo se junta, né? E, de fato, quer dizer, a gente pode ver a sombreiro wavelet, em geral, uma wavelet, como uma derivada, né, em escalas diferentes, né? E o que ela vai me dar, na realidade, é detalhes, né, que têm escalas diferentes, né? E isso eu estou pegando isso, nota que o que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando isso continuamente, porque eu posso variar a escala continuamente, né? E variando isso no espaço também continuamente, né? São os dois parâmetros que eu tenho, né? Então, essencialmente, a gente conseguiu o que a gente queria, né? E tem essa interpretação que é como se fosse uma derivada borrada, né? Então, por isso que eu peguei como exemplo a sombreiro wavelet, que foi uma das primeiras wavelets que apareceram, né, na pesquisa matemática nessa área. Não foi a primeira, né? Quem tiver curiosidade de estudar isso mais, né, pode ver que tem outras que apareceram primeiro, né? No IMPA, nós organizamos algumas mini conferências sobre esse tema. Então, depois eu vou colocar isso na página para vocês olharem, assim, referências sobre trabalhos de matemáticos que fizeram essa pesquisa seminal ligada com wavelets, né? Então, a gente chegou no que a gente queria, né, de conseguir uma transformada que tem boa localização em tempo e frequência e que, como eu estou anunciando agora, vai dar para a gente construir boas bases, né? Isso a gente vai ver na próxima aula. Mas para preparar para a próxima aula, eu queria, para terminar, analisar essa transformada, né? E depois discutir qual é a abordagem que a gente vai usar para a discretização, né? Então, se a gente pegar a transformada de Fourier enjanelada, né, que eu falei que era o escalograma, né, é uma ferramenta muito poderosa, né? Eu falei, muito usada para aplicações de áudio e outras aplicações desse tipo, né? E a gente aqui tem a transformada contínua de wavelets, né? Que não está, né, no plano tempo-frequência, ela está no plano tempo-escala, né? E dá para a gente ver detalhes, né, em escalas diferentes. E dá para ver isso continuamente. Então, é outro tipo de representação, né? Porque nota o seguinte, aqui a gente tem um sinal que tem vários tipos de detalhe que se traduzem tanto em escalas como frequências diferentes, né? E tem essa relação. E também nota o seguinte, que a gente, esse gráfico aqui é a escala, né, vamos dizer assim, espacial, né, ou temporal, e aqui seria a dimensão de escala, mas aqui eu estou pegando uma escala logarítmica, que é o log de S, e aqui seria o T, né, né? E tem uma razão disso que eu vou falar na sequência, por que a gente está pegando essa escala logarítmica aqui, né? Mas nota o seguinte, que ela permite você acompanhar uma quase singularidade da função, né, de uma maneira contínua, né, e localizar muito perfeitamente à medida que você vai mudando a escala. Então, por exemplo, nota que aqui, nesse ponto, né, nós temos uma singularidade, né? A derivada da função aqui é descontínua aqui, né? Tem um bico, né? E nota que a função ela vem bem suavemente assim até chegar aqui, né? E vai decrescendo bem suavemente aqui. Então, se você pegar esse feature, né? Você vai ver que ele tem uma singularidade nesse ponto aqui, nessa escala, escala 1, né? E, ao mesmo tempo, esse feature ele vai persistindo, né,
por essas escalas todas, que é exatamente isso aqui. Até aqui ele desaparece, tá certo? E nota que, como a gente está vendo, né, nesse caso, é como se fosse uma derivada, então, esse lado aqui, né, ele é positivo, e esse lado aqui, ele é negativo, né, porque aqui está crescendo e aqui está decrescendo. Tá ok? E aí, esse outro pedaço aqui, né, nesse ponto aqui, nós temos, né, exatamente essa função, ela está constante aqui, aí está decrescendo suavemente, a derivada está diminuindo, né? Aí chega a zero, aí ela vai começar a mudar de sinal e vai vindo aqui também, né? Então, aqui você tem um outro tipo de feature que é bem localizado aqui, onde a derivada está deixando muda de sinal aqui, né? Mas suavemente, né? Então ela está sempre positiva, né? E está mudando aqui só, né, de um lado para o outro, né? Então você pega aqui, né? Essa região aqui corresponde exatamente a isso, né? Ela vai vai diminuindo, chega até esse ponto, depois vai aumentando, vai diminuindo, e aqui é o ponto, né, onde é o ponto crítico, né, um outro tipo de ponto crítico em relação a esse aqui, né? E aí, se for pegar, por exemplo, essa região, você tem a mesma coisa, aqui você tem uma descontinuidade, né, porque você tem uma função escada aqui, né, que nesse ponto e nesse ponto, ela vinha constante, pulou para cá, né, vem constante, pulou para cá. Então, aqui você tem a derivada que está zero, né? Aí tem uma descontinuidade direta e volta para lá. Só que quando a gente pega em escalas diferentes, ele está olhando isso aqui de uma maneira borrada, né? Então, você pega essa região toda, né? E aí, nesse espaço aqui, que a função é muito complicada, que tem várias oscilações, você consegue ver que você tem um sinal, né, que, se for pegar uma coisa borrada, ele está fazendo assim, que é exatamente essa região aqui, né? Mas em cima dele você tem todas essas oscilações que exatamente nessa escala fina você consegue pegar ela bem definida aqui, né? E vai desaparecendo à medida que você vai aumentando a escala, porque, por exemplo, nessa escala aqui, o que você consegue pegar são variações assim, né? Então, uma outra maneira de ver a transformada contínua de wavelet é pensar que ela é um microscópio da regularidade da função, das variações da função, dos detalhes da função. Então, você pode olhar o quão fino você queira ou o quão assim, abrangente você queira, né? E o que é importante é isso, você ter essa precisão de localizar, por exemplo, um ponto como esse, né? Um ponto como esse, pontos como esse, que ficam bem localizados, né? Aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, se você está nessa escala aqui, você vai seguindo a escala até chegar aqui, né? Então, isso é uma qualidade assim, que é muito importante e que é dada pela transformada de wavelet contínuo, né? E tem várias aplicações que usam a transformada de wavelet contínuo, né? Mas, como a gente quer chegar, né, em bases, né, e numa representação, né, nós temos que discretizar a transformada de wavelet contínuo. Então, como que a gente discretiza, né? Aí, o segredo disso é o que eu falei no slide passado. A gente vai querer pegar uma escala diádica, porque, na realidade, né, se a gente pega os espaços de escala, né, o espaço de escala, ele, se a gente for olhar a escala, o natural é que toda vez que você dobra a escala, é como se você estivesse passando de um patamar para outro, né? Variações pequenas ali não fazem tanta diferença. É bom entender, assim, imagina até esse conceito de resolução, né? Imagina que você tem a reta aqui, né? E aí você tem, por exemplo, uma escala grosseira que você dividiu aqui em 2, né? Aí você quer uma escala mais fina, o natural é você dividir em 4. Depois você dividir
em 8, né? Então, vai sempre dividindo por 2, né? Isso vai levar a uma estrutura que é uma estrutura diádica em potências de 2, né? Então, o natural aí, para você fazer essa discretização do tempo escala, é que a escala exatamente vai funcionar multiplicando, né, ou dividindo por 2, né? E aí, como a gente está lidando com espaço e frequência, né? A resolução, que seria a correspondente espacial, né, da escala, no plano espaço-frequência, né? A gente tem que dividir por 2, porque para preservar a área da caixinha de Heisenberg, né? Então, é natural a gente fazer isso, quer dizer, a gente vai pegar e vai usar uma escala diádica, né? E vai atuar de maneira recíproca, né? Na escala e no tempo, no espaço, né? E isso vai gerar o chamado reticulado diádico, que é a maneira certa de discretizar e criar bases de wavelets, né? Então, a gente vai fazer isso que eu falei, quer dizer, a gente vai pegar e pensar tanto na nossa wavelet quanto na chamada função de escala, que é a função dilatada, e vai discretizar dessa maneira, quer dizer, aquele S, né, que era o parâmetro de escala, a gente vai tomar ele como 2 elevado a J, né? Então, isso aqui, o 2 elevado a J, é a própria escala diádica, quer dizer, o J é um número inteiro, né? Então, quando o J é igual a 0, né, escala base, né, o S vai ser igual a 1, né? E aí ele vai aumentando ou diminuindo, né, e a gente vai multiplicando ou dividindo. Então, assim, essencialmente, o que a gente vai fazer desse lado aqui é o T sobre 2 elevado a J, e desse lado é 1 sobre 2 elevado a J sobre 2, que é raiz de 2 elevado a J, né? E nota que é interessante isso, porque mostra esse tipo de discretização, que na hora que a gente faz essa operação e coloca isso no nosso átomo, né, tempo-frequência, o que acontece é que aqui a gente tem, né, a gente vai ter o parâmetro K, que é o parâmetro espacial, né, e tem o parâmetro J, que é o parâmetro da escala, né? Então, aqui vai ficar, né, 2 menos J sobre 2, né, que seria essa divisão aqui, né, só para simplificar. E aqui a gente vai andar, né, em relação ao T, né, e vai usar a escala 2 elevado a J, mas vai multiplicar a escala por um K inteiro, né? E isso aqui está dividido por 2 elevado a J. Então, o que vai acontecer? Né? Essencialmente, isso aqui vai cortar com isso, né? E aí a gente fica com essa situação que é 2 elevado a J, né? E 2 sobre J, 2 elevado a menos J vezes T, porque essa parte aqui não corta. E aqui, né, você tem um K, né? Então, assim, nota que aqui a gente está fazendo translações unitárias, né, que é o K que está variando no espaço, mas que está escalado por 2 elevado a menos J, né? Então, mostra o acoplamento entre a escala e a variação, né, de discretização, né? E isso, se você for olhar como isso se reflete no plano, né, tanto, né, o plano tempo-frequência, né, e em relação à área das funções, exatamente isso aqui, é um desenho, né, um gráfico do reticulado diádico, né? Então, as nossas amostras, elas estão, né, centradas aqui nesses pontos, né, e nota exatamente que aqui,
né, é uma escala diádica, que a gente está multiplicando sempre por 2 aqui na escala, né? Só que para cada faixa de escala, a gente tem uma coisa que é um negócio regular com uma certa resolução, né? E aqui desse lado você vê que você tem as caixas de Heisenberg, que todas têm a mesma área, né? A área dessa caixa aqui é exatamente igual à área dessa caixa aqui, porque assim você vai compensando, então multiplica por 2 de um lado e divide por 2 do outro, ela vai ficar exatamente do mesmo tamanho, né? E aí a gente consegue realmente cobrir esse plano tempo-frequência da maneira correta, né? E não tem aquele problema de superposição e tal, que a gente tinha visto na transformada de Fourier enjanelada, e isso vai dar uma boa discretização, que vai levar a uma boa representação, que são as wavelets discretas e a transformada discreta de wavelet e a transformada rápida de wavelet, que a gente vai ver na próxima aula. Ok? Bom, gente, então é isso. Então, com isso, eu termino a aula de hoje e aguardem que na próxima aula vai ser muito interessante, porque a gente vai falar de análise de multirresolução, né? E falar das wavelets discretas. Tá? Ok, gente. Então, podemos encerrar a transmissão aqui até quinta-feira.